Olá, famílias! Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como é o cotidiano administrativo da nossa instituição. Então, a instituição funciona das 7 às 19 horas, o período matutino ele é das 7 às 13 e o período vespertino ele é das 13 às 19 horas. Há uma troca de profissionais entre os turnos, certo? Então, a criança que é integral, ela tem 2 professoras de manhã e 2 professoras à tarde. O nosso horário de entrada é até às 8 horas de manhã e até às 14 horas da tarde, para que a gente possa se organizar para atender a criança depois dentro do nosso espaço. A partir desse horário, a criança precisa justificar a sua entrada tardia, certo? E se houver algum combinado com a professora, a criança que vem entrar depois do café ou do lanche precisa já vir com essa refeição feita, certo? Então, se atrasou por um motivo médico, é só apresentar a declaração. Mas isso precisa ser comunicado à instituição, porque as nossas rotinas acabam sendo atrapalhadas em função desses atrasos. Então, tudo precisa ser combinado com a instituição. A partir das 11h30 da manhã, a gente já começa com o movimento de saída de alguns grupos e a partir das 17h30 à tarde. A gente pediu já para algumas famílias que no período da manhã, se puderem buscar até 15:45, isso ajuda bastante a gente, para que as famílias da manhã não se cruzem com as famílias da tarde no portão e evitemos as aglomerações. Isso é importante agora na pandemia. Outra questão importante é que na entrada as famílias vão entrar, no caso, um representante por família apenas. Se vierem mais, a outra pessoa espera lá fora. Deixar a sua criança na sala e não conversar muito na porta. Use a agenda para essa comunicação. E na saída, vão interfonar, fala o nome e o grupo da criança e a gente vai chamar e a professora vai levar a criança até o portão, tá? Essa dinâmica de entrada e saída é muito importante, que os responsáveis, tanto ao entrar quanto ao permanecer no portão, estejam com máscara. Não é permitida a entrada sem máscara na instituição. Com relação à agenda escolar, é muito importante olhar ela todos os dias. Ela é o meio de comunicação mais importante de você, a professora. Nós temos o WhatsApp do CI, caso seja necessário algum recado via WhatsApp, mas a gente pede que priorizem o uso da agenda. É na agenda que a gente coloca também o envelope da APP para as contribuições mensais, que são muito bem-vindas, assim como a listinha de materiais que a gente sugeriu agora no início do ano. Todo esse material é muito bem utilizado dentro da instituição, são materiais que não costumam vir da secretaria, são materiais diferenciados e que nós utilizamos muito nas nossas ações com as crianças. Então, a gente já agradece desde já às famílias pela colaboração com esses materiais. Com relação à autorização para buscar crianças, vamos cuidar bem que isso esteja bem escritinho lá na agenda, que é um cuidado imenso que nós temos com quem nós vamos deixar a criança sair. Então, é preciso que seja registrado na agenda, na secretaria, e que crianças menores de 14 anos não serão autorizadas, e menores de idade, entre 14 e 18, precisa ter autorização na secretaria para a gente dispense a criança com essa pessoa, certo? Com relação à conversa com os professores, se você quiser conversar com o professor, ter uma conversa mais longa, que não dá via agenda, não dá para fazer na porta, claro, você pode marcar um horário com o professor e a gente vai lhe atender. A gente pede atenção às faltas, especialmente no grupo G5 e G6, que é da obrigatoriedade. Então, 5 faltas consecutivas ou 7 faltas alternadas, sem justificativa, pode acionar o evasão escolar. E isso não é bom nem para a criança, nem para a instituição e nem para a família. Então, é importante a justificativa das faltas, não sumir sem dar justificativa. Com relação ao segmento da creche, é importante também justificar, porque a ausência sem justificativa durante um período de 15 dias pode acontecer da criança que não justificar, da família que não justificar, numa justificativa de perda de vaga. Então, é importante sempre comunicar à instituição. Com relação ao estacionamento na frente do CI, não há muitas vagas. Estacione nas ruas cinco vizinhas, não entre na contramão. Nós somos uma instituição educativa, você está dando exemplo para o seu filho e a nossa rua ela tem apenas um sentido.
Não estacione no espaço do transporte escolar e nem na frente da garagem dos vizinhos. Nossos vizinhos são nossos parceiros, então é importante que a gente respeite eles também. Com relação à vacinação, é importante quem ainda não entregou o comprovante vacinal, que são as crianças novas, as crianças que já estavam no ano anterior, agora até o final de fevereiro, ir no posto de saúde e atualizar e trazer essa declaração pra gente. A gente vai estar cobrando de vocês e a gente conta com vocês para fazer essa atualização. Com relação à vacina da Covid, ela ainda não está sendo cobrada como obrigatória, mas a gente incentiva as famílias que as crianças já estão em idade de vacinação a fazerem a vacina para que a gente possa se ver livre dessa pandemia o quanto antes. Com relação a aniversários da instituição, a nossa organização no momento é em relação a um lanche especial que pode ser oferecido pela família para que seja compartilhado com os amigos e com o professor em sala. E nesse dia, a professora torna esse dia, especial para a criança, certo? Em relação a medicações, a gente não faz uso de medicação sem receita médica. As medicações, se forem necessárias, precisam ser entregues para a professora, preenchido um termo de responsabilidade, com toda a dosagem certinha escrita na agenda. Então, a gente pede que evitem essa medicação na instituição. É a recomendação da saúde que essas medicações sejam feitas em casa. Até porque a gente vai falar de saúde e na creche é lugar de criança saudável. A criança saudável, ela vai para a creche, ela brinca, ela corre, ela pula, ela aproveita, ela se desenvolve. Mas quando a criança está doente, está com sintomas de doença, ela deve ficar em casa até que ela se recupere e possa ir para a creche, até porque diversas doenças da infância são contagiosas, por mais sejam leves. E aí as outras crianças também acabam ficando doentes. Tá? No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre as regras específicas da pandemia. Lembrando que em caso de febre, independente, a gente sempre vai ligar para a família vir buscar a criança, certo? Quanto ao uso de repelentes e protetores solares, a gente recomenda que as crianças já venham usando ele de casa, e aquelas famílias que quiserem que a gente reforce, no caso das crianças integrais, precisam também trazer a receita médica. Quanto ao uniforme, a gente tem um uniforme de uma senhora que fica próxima à instituição, ela já fez o nosso uniforme, nós vamos mandar a informação via WhatsApp, e também virá um uniforme da prefeitura em torno de março a abril. Com relação à mochila, a gente pede bastante atenção que a mochila esteja com tudo que a criança vai precisar para passar o seu período ou o seu dia na instituição. Para que a gente não precise ligar para a família, vir aqui trazer, às vezes, um lenço umedecido, uma fralda que faltou, o copo que não estava na mochila. É uma responsabilidade básica. As crianças maiores podem ajudar a arrumar a mochila junto, certo? E a gente conta com vocês, que essa mochila esteja bem arrumadinha, com tudo que a criança precise, tudo bem organizadinho, tudo bem limpinho, e aí a criança vai passar esse dia ou esse período aqui conosco. E o próximo vídeo vai ser sobre a pandemia. Qualquer dúvida, estou à disposição.